Unipar é o assunto do vídeo de hoje, nós vamos refletir esse case. A Unipar ontem divulgou o resultado do quarto trimestre de 2022, teve o anúncio de dividendos. Será que ela vale a pena investir para receber dividendos aí no longo prazo? É uma ação boa para a aposentadoria? E aí é necessário um cuidado, tá? Eu não concordo com a visão que o Barsi tem em relação a um ponto específico aqui da Unipar. Enfim, eu já vou explicar o porquê, tá? Isso não quer dizer que eu acho a empresa boa ou ruim, é só esse ponto que eu não concordo. Já deixa o like no vídeo, tá? Se inscreve no canal também, ativando o sino, mas não esquece do like, tá? O like é bastante importante. Então, quando você vai investir numa empresa, é muito importante, obviamente, você olhar primeiro o presente e o futuro, né, da empresa. Mas, dependendo do percentual que você vai investir, se for até uns 3%, eu acho que até dá, você não precisa ficar analisando o passado. Mas se você vai por um peso aí maior, né? Na minha opinião, eu pelo menos gosto de investigar muito o passado da empresa, porque às vezes o passado pode acabar se repetindo. Eu tenho que entender o que mudou que me faz acreditar que a empresa não vai ter um momento tão difícil quanto, ou de repente um pouco difícil quanto, né? Então é importante olhar o passado. E o passado da Unipar é uma empresa que o lucro dela capengava aqui por diversos anos, chegando até a dar prejuízos mais para trás, vendo aqui de 2010 em diante, capengou no lucro. A receita começou a aumentar um pouquinho aqui em 2013, mas ainda assim o lucro continuou capengando. E aí, de repente, saltou de 2017 em diante. Bom, aqui a gente já antecipa que foi a compra da Carbocloro, tá? Os outros 50% que ela não tinha. Então, ela comprou tudo aí. Bom, mas, mas o lucro ainda não andou da mesma forma que a receita aumentou ali, né? Então, a gente já vai refletir um pouco mais sobre isso, mas o que eu quero dizer é o seguinte: a empresa, a cotação nada mais faz do que seguir o lucro. Então, por isso que ela disparou de 2017 em diante, porque o lucro disparou. Quando a gente olha aqui, a gente pode ver que realmente de 2017 em diante a cotação começou a subir, seguindo o lucro. E aí é que tem o grande gênio, né, que foi o Barsi nessa jogada, que ele percebeu que quando você estava aqui em 2010, você não conseguia ver essa visão aqui. Porque nada mais é do que a cotação contra o lucro, um histórico aqui passado, né? Ele vai tabelando aqui. Só que em 2010, o histórico da empresa para trás era pior, então ele não enxergava, quem fosse olhar a cotação contra o lucro, não enxergava essa grande oportunidade aqui. E agora a gente vê que era nítido como estava descasado, né? O lucro contra a cotação aqui, baseado nesse histórico, né? Aí o Barsi, ele estava correto em comprar nesse momento e agora já está mais apertadinho aqui o lucro contra a cotação. Repito, o lucro contra a cotação é um apoio, porque ele vai acabar refletindo aqui sempre os períodos anteriores, né? Então, agora é que está nítido esse passado, tá? Mas de qualquer forma mostra o acerto do Barsi. Aí nós vamos ver aqui então a evolução do patrimônio da empresa, também foi crescendo, ele conseguiu crescer com uma sequência a partir daqui, ó, do 2017 em diante, né? E o lucro também deu umas osciladas, mas foi crescendo a partir daqui. E como o patrimônio da empresa e o lucro vem crescendo ao longo dos anos, o valor intrínseco de Graham tem uma margem ainda, mesmo com as ações subindo bastante nos últimos anos. O preço justo seria R$ 80 no momento, que deu uma margem interessante. A ação está caindo hoje, então a margem é até maior que isso aqui. Então, o que o Graham é legal a gente olhar? Porque ele mostra o que a empresa tem hoje, sem contar o crescimento. Então aí ninguém fica pensando muito na expectativa. Ele mostra o que tem hoje. Hoje a empresa é isso. Então essa é a margem da empresa aqui para o valor justo. Um pouco mais que ela caiu hoje, né? Mas assim, não está cara teoricamente, mas também a gente vê aqui que não está tão barata. A gente tem que ver se esse cenário da empresa hoje vai melhorar ou vai piorar. Um dos pontos que poderia fazer uma pressão enorme para ela piorar seria o endividamento. E está muito tranquila, não está aqui com dívida no radar de preocupação. E quando a gente tem aqui no passado, olha só, essa dívida aqui é muito grande, dívida por EBIT, para uma empresa aí no setor que é cíclico, né? Então, isso aqui também é uma justificativa do porquê que a empresa melhorou tanto. Ela está aqui numa situação de endividamento muito melhor. Ela usou, sim, o seu lucro que ela teve, suas receitas maiores aí, para diminuir esse endividamento, que é muito positivo, tá? E nessa continuação de entender aqui o futuro da empresa, é onde eu mostro aqui que eu não concordo com o Barsi, quando ele coloca aqui a Unipar indiretamente aqui sendo também uma Best Barsi. Eu não concordo. A gente até pode forçar um pouquinho para colocar a Cosan,
Mas a Unipar não. Ela está com um vínculo muito grande à questão de commodities, independente de qual for a empresa que ela venda. Se a gente for começar a abrir a exceção, vira bagunça. Senão daqui a pouco eu falo, não, na alta ela exporta para não sei quem, então vamos pôr também. Não dá. Ela é vinculada à commodity. E isso faz dela uma empresa que vai oscilar os preços, vai oscilar os lucros ao longo dos anos. Então nós temos aqui, por exemplo, 3 produtos principais dela, o PVC, a soda e teríamos o cloro também. E a gente consegue ver ali pelos relatórios de outras empresas, como por exemplo a de saneamento, a gente vê ali na Sabesp, na Sanepar, lá reclamando lá, puxa, tá alto o preço aqui do cloro, o do PVC, aumentou os custos de materiais. Então o PVC acaba sendo uma commodity, né? Enquanto a soda está num momento muito de alta e assim, eu não invisto em nenhuma empresa que eu me lembre aqui que tenha muito vínculo à soda, então eu não acompanho tanto para dizer se está caro ou não, mas só da gente olhar 276% de alta, me parece que está caro, me parece que isso aqui vai reduzir para onde eu não sei, mas me parece estar um valor muito alto aqui. Então, o PVC já teve uma boa correção, né? Talvez até aumente um pouco. O petróleo também costuma de vez em quando pressionar um pouco aqui. E a soda, no meu entender, vai cair, tá? Então, o PVC já caiu boa parte, é por isso que os resultados também foram impactados. E a soda, no meu entender, vai cair. Não sou especialista em soda, mas é só a gente olhar isso aqui que mostra alguma coisa pra gente, né? Então, a empresa ela tem aqui o que na sua receita, ó? 50% é PVC, é o mais importante, já deu uma reduzida. E olha como reduziu em relação a 2021. E a soda 37, o mais estável aqui seria o cloro, né? Ele está aqui com 13% no momento. E aí a gente pode observar que no trimestre reduziu mais ainda o PVC. Por quê? Porque ele já está em realização, né? Enquanto a soda ainda está bombando aí, e ela fica em momentos de altíssimo aqui de 44%. Outro ponto para a gente observar é que nós temos aqui exposição à Argentina e ao Brasil. E no trimestre nós podemos ver que deu aqui uma reduçãozinha aqui em ambos, né, na receita, né? Quando a gente olha aqui no ano, a gente tem aqui uma exposição bem maior ao Brasil ainda, né, do que a Argentina, mas ainda assim, ó, os dois aqui subiram no ano, né? E quando a gente observa o resultado consolidado ano a ano aqui da empresa, o EBITDA subiu 15% o recorrente e tivemos o não recorrente aqui também, né? Que aí é que faz mostrar essa queda. O lucro líquido recorrente aumentou 14% no ano a ano. Também tivemos esse não recorrente que acaba ajudando os dividendos. Então a gente não pode ignorar totalmente o não recorrente que ele auxilia nos dividendos. Então a gente vai tentar entender como que vai ser o dividendo da empresa vendo os recorrentes. Porém, essa é a visão ano a ano. No trimestre, a gente já vê uma realidade que me parece ser mais realista com a empresa, que é um lucro aqui, ó, que deu um declínio por conta das commodities ali caindo. Pode ser que o PVC suba um pouquinho de novo? Pode, mas aí o soda, no meu entender, vai cair. É muito difícil saber para onde vai cair, porque como eu já disse, eu não tenho nenhuma empresa que tenha uma exposição muito grande aí à soda para ficar acompanhando. Então, o que fez a empresa ficar num buraco tão grande por tantos anos, aliás, o Barça sempre acreditou nela aqui, foi, além das commodities que pressionaram em algum momento, nós tivemos a crise aqui do PT, né? Refletindo ainda do Lula 2, depois intensificando no Dilma 1 e 2, um buraco aqui na empresa. Então já temos commodities, temos aqui a crise do PT, tivemos ruídos aqui de relação à corrupção, né? Mas aí não vai nem ao caso aqui a gente tentar entender, vamos analisar como se fosse extremamente atípico, mas é um case que também atrapalhou um pouco, né? E em 2013, mais ou menos aqui, nós tivemos aqui a compra também da Carbocloro, né? Que ali a gente viu até a receita aumentando, mas o lucro ainda demorou um pouco para pegar mais, né? Que ela comprou os 50% restantes. E aí depois a gente vê na troca do governo a ação disparando, todo um cenário ficando mais positivo, né? A dívida foi reduzindo, as commodities ficaram melhor, o Brasil ficou mais forte também. Então é uma empresa que sim tem uma exposição, né, ao preço da commodity internacional, mas ela está muito exposta ao Brasil também, um pouco ali à Argentina, né? E não é tão flexível como algumas empresas que conseguem aqui dividir mais facilmente aqui a venda dos seus produtos, pelo que a gente tem percebido, né? Se tiver uma crise no Brasil, ela vai acabar indo junto, boa parte. Então ela está meio que comoditizada, sim, mas ela ainda tem um vínculo ao Brasil muito importante.
Mas vale destacar que atualmente a empresa tem uma situação de endividamento melhor, como eu já disse algumas vezes, e também nós temos aqui a eficiência operacional. Isso aqui é muito importante. Quando a empresa consegue melhorar a sua eficiência, ela consegue um diferencial competitivo muitíssimo importante para os momentos difíceis. Então ela já tem aqui uma situação de dívida legal e a questão aqui da eficiência que deixa ela mais resistente a possíveis quedas. Então a gente tem sim que levar isso em conta. A empresa não vai mais ficar provavelmente num buraco que ela passou no passado. Isso aqui, não ignore isso. Além disso, a empresa também investe, né? Até mesmo na questão energética para ficar aí mais autossuficiente, também para trazer eficiência, né? Então, de novo, eficiência é uma palavra muito importante quando a gente fala da Unipar. Mas a gente não pode ignorar que tem commodity no case, né? Entendido tudo isso, nós temos então o anúncio de dividendos, a empresa vai estar definindo a data de pagamento, dá aproximadamente aí 1,90 para o NIP 6 e 1,73 para o NIP 3. Então vai dar aí praticamente igual, né, o dividendo. A ação caiu, chega então a 2,50 aqui de yield de uma só vez na Unipar. E será que ela vai conseguir manter os dividendos previsíveis? Então, resumindo, a gente vê uma empresa muito mais eficiente do que aquela Unipar do passado. A gente vê uma empresa que ainda tem a commodity, não pode ignorar que é commodity. E a gente tem aqui uma empresa que costuma pagar agora, nesse bom cenário, bons dividendos, porém ela teve também alguns não recorrentes. Com isso, eu traçando um cenário aqui onde o quarto trimestre vai ser mais ou menos a realidade próxima da empresa nos próximos trimestres, eu gosto de pensar pés no chão. Com isso, nós teremos aqui um dividendo aqui para a empresa de 6%, tá? Ou seja, 4,50 aqui na Unip 6, na Unip 3, 4,10, as duas aqui beirando os 6%, um preço teto exatamente nos preços que ela está agora, 75 e praticamente aí 68 na Unip 3. Então observe que ela está no preço quando a gente fala de um preço de um payout de 75%, que é um payout um pouco maior. A gente pode pôr 90%, aí daria então 6,7 aqui de yield, dando uma margem maior, 85 e 77 aqui de preço teto nesse cenário. Então lembrando, né, que eu tenho uma planilha de preço teto aqui para os membros do canal. Eu não gosto muito de exploração de commodity, mas eu vou pôr aqui a Unipar e como a gente vai pôr uma ação de commodity, eu vou usar um cenário mais cauteloso, com um lucro cauteloso, um cenário de aperto aqui de commodity e também um payout de 75%. Pés no chão. Ah, mas se pagar mais, maravilhoso, né? Então a gente não pode ficar contando muito com dividendos altos. É ciclo, o ciclo agora não está tão favorável, daqui a pouco melhora e assim vai indo, né? É pensar sempre no longo prazo. E eu gostaria que você refletisse nesse vídeo tudo que eu falei. Não é uma recomendação de compra nem de venda, é uma recomendação de reflexão. Reflita e comenta aí se você está animado ou não com a Unipar esses preços. Deixa aí para eu saber, para todo mundo saber, né, conforme tá o humor aí do pessoal, beleza? Um abraço e até o próximo. Valeu!